Olá, hoje vamos conversar sobre Deus ser uma Santíssima Trindade. Primeiro é necessário a gente diferenciar a pessoa do ser humano e a pessoa que é a individualidade de um ser, né? Por exemplo, um anjo, um arcanjo, ou a própria individualidade de Deus, em que o Pai ama o Filho e envia o Espírito Santo, ou seja, três pessoas não humanas. Tertuliano, um dos pais da igreja, e isso é chamado de patrística, os primeiros cristãos que deixaram seus livros e suas obras, seria um dos que usaria esse termo de trindade. Ele, na verdade, estava descrevendo o que as pessoas estavam crendo naquele momento. De ser revelado mais tarde, uma sombra que depois foi iluminada com Jesus Cristo, que é a revelação da trindade que foi prefigurada no Antigo Testamento, pois demonstra várias vezes Deus no plural, no Antigo Testamento, e se manifestando em três formas, né? São três homens, por exemplo, que visitaram o profeta e a gente vai ver isso a seguir. Antes de Jesus se declarar em união com o Pai, tudo isso aconteceu, essa prefiguração. Vamos aos textos para a gente entender como funciona a Santíssima Trindade e saber que algumas religiões acreditam que o Pai é o Filho, na mesma pessoa, e outras creem que na verdade só existe o Pai e o Filho seria apenas um profeta, um Deus menor. É o caso da Testemunha de Jeová, que eles entendem a divindade de Jesus Cristo como uma coisa intermediária e tudo mais. E tem outros que acreditam que essas três pessoas são de alguma forma uma pessoa só que ela em momentos diferentes se expressa, se manifesta de uma forma diferente, né? Mas vamos conferir essas informações e depois você reflete e tem a sua conclusão. Vamos começar a ler em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, uma dessas prefigurações onde coloca Deus como plural. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Temos aí um plural meio oculto, não se sabia exatamente sobre essa funcionalidade, depois foi revelada por Jesus Cristo. Teriam três pessoas em um só Deus. Gênesis 3. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós. Em Gênesis capítulo 11, versículo 7. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a língua um do outro. Leremos Gênesis 18, versículo 2 e 3. E levantou os olhos e olhou, e eis três homens estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. E Abraão prostrou-se em adoração e disse: meu Senhor, e agora tenho achado graça aos teus olhos. Rogo-te para que não passes de teu servo. Então, aqui temos um grande segredo, uma grande chave de Deus se manifestando como três homens, então três pessoas humanas naquele momento, manifestadas sendo um só Deus. Aí mostra Abraão dizendo, prostrou-se em adoração e disse, meu Senhor, no singular. Então ele uniu esses três homens em um só Deus, um só Senhor. Você entendeu aqui como já tem uma prefiguração, um preparo para a revelação de Deus, da sua trindade? Vamos então no Novo Testamento, onde os apóstolos descrevem como Jesus comprovou ser Deus em diversas passagens e ensinam que o batismo deve ter a fórmula da trindade. Portanto, ide e tornai discípulos de todas as nações, mergulhando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, no versículo 19. Não está escrito em nome do Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, certo? Está diferenciando totalmente as três pessoas. Algumas religiões entendem que Jesus é o Pai, não duas pessoas em unidade, porém, biblicamente, assim, provas de que Jesus não é o Pai e que existem dois senhores que são Deus. Salmo de Davi. Assim declarou o Senhor,
tem o tetagrama que é o nome de Deus, ao meu Senhor, Jesus, assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para os teus pés. Salmos 110, no versículo 1. Aqui temos Deus Pai Todo-Poderoso, que é chamado de Yahweh no Antigo Testamento, isso é comprovado pelos judeus, e Jesus Cristo, que é a segunda pessoa revelada mais tarde no Novo Testamento. Então, um Senhor diz ao outro Senhor, e isso foi um objeto de debate no Novo Testamento que depois estava sendo discutido. Como pode o Cristo ser apenas um profeta se ele é Senhor de meu Senhor? Eles vão discutir isso mais tarde, mas vamos seguir o raciocínio. Aqui podemos verificar que o Senhor, número 1, disse ao Senhor, número 2, e este mesmo texto Jesus cita para provar que Davi o reconhecia como Senhor em igualdade com o Senhor de Deus Pai, que tem o tetagrama para dizer o seu nome de Deus Pai. Veja as várias citações de Jesus dessa importante declaração de que há dois senhores em um mesmo Deus. Isso a gente tem que salientar que no Antigo Testamento já estava escrito. Esse texto que Salmos é do Antigo Testamento. Vamos às citações. Em Mateus 22:44, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Depois vai citar novamente, em Mateus 26, no versículo 64. Tu mesmo o declaraste, afirmou Jesus. Contudo, eu revelo a todos vós. Chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Novamente ele cita que o Filho do Homem estará assentado à direita do Todo-Poderoso. Então, um Senhor assentado à direita do outro Senhor. Duas pessoas em um mesmo poder e uma mesma superioridade. Marcos, no capítulo 12, no versículo 36, diz: sendo que o próprio Davi, expressando-se pelo Espírito, afirmou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Novamente, ele cita os Salmos do Antigo Testamento. Em Lucas, no capítulo 20, no versículo 42, temos o texto: sendo que o próprio Davi declara no livro dos Salmos, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 34, portanto, Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Você pode ver que a Bíblia fez questão de citar várias vezes esse texto, que já estava no Antigo Testamento, para que fique comprovado, para que fique guardado, que existem dois senhores e estes são o mesmo Deus, um assentado à direita do outro. Vocês não ocupam o mesmo lugar na pessoalidade. Então, Jesus se senta à direita de Yahweh, que seria o tetagrama, que promete colocar os seus inimigos de joelhos, onde o primeiro detém o trono e o poder total. E Jesus vem a ser entronizado no segundo trono, à direita do trono de Deus Pai, após a obediência em morrer por nossos pecados. Vamos conferir novamente e provar que são dois tronos. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o, trono a ser ocupado, trono de Jesus, isso aqui é só um entendimento, à sua direita, nas regiões celestiais. Efésios, capítulo 1, versículo 20. Ou seja, temos aqui o segundo trono, onde Jesus foi entronizado após ressuscitar. Em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 1, cita: ora, o mais importante de tudo, o que temos afirmado é que, sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono já ocupado por Deus Pai Todo-Poderoso, da majestade nos céus. Esse entre parênteses é uma colocação para entendimento, não está na Bíblia. Não bastassem essas provas, ainda temos os diálogos, materializações e descrições de relacionamento entre as pessoas de Deus, em várias passagens, evidenciando que uma pessoa de Deus
conversa com a outra pessoa de Deus. É importante lembrar que isso é usado até pela religião da Testemunha de Jeová para dizer que Jesus não é Deus, porque Jesus fala com Deus Pai Todo-Poderoso. Ele tem um diálogo, ele se mostra inferior na condição humana, certo? Quando ele chora sangue e ele diz que o Pai sabe o dia do final dos tempos, mas ele não sabe. Então há essa diferença entre Jesus e Deus Pai. Por isso que eles alegam que Jesus não é Deus. Esse é um dos motivos. Em Marcos, no capítulo 15, no versículo 34, prefigurado em Salmos 22, no versículo 1, temos o seguinte texto. Então, por volta das 3 horas da tarde, veja que a Bíblia sempre vai citar o número 3 de uma forma especial. É sempre às 3 horas da tarde, 3 cantares do galo e tudo mais, né? Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Veja que Jesus não é o Pai, ele clama pelo Pai. E ele está então até dizendo, por que me abandonaste, ó meu Pai? Certo? Ó meu Deus, por que me abandonaste? Então ele cita Deus Pai Todo-Poderoso como outra pessoa que em direção a ele faz esse abandono temporário, certo? Naquele momento de sofrimento, ele meio que está delirando da dor e do sofrimento psicológico e também físico, e diz essa passagem. Então, vemos aqui a comprovação de que Jesus, que é o Filho, não é o Pai. Em Mateus, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, temos, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vendo sobre ele, em seguida, uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, em quem muito me agrado. Diz então Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos verificar aqui que Jesus, sendo a pessoa 1, está na terra, sendo batizado. A pessoa 2 de Deus, o Espírito de Deus, está descendo de forma materializada como uma pomba simbólica. As pessoas estão vendo essa materialização no centro e ela é citada na Bíblia para que as pessoas vejam a materialização das 3 formas de Deus. No céu, a voz, dizendo que este é o meu Filho muito amado. A materialização da pomba no meio dos céus e Jesus na terra. Então temos essas 3 materializações, a voz, a pomba e o homem, que é o verbo encarnado, certo? Então, 3 pessoas de um mesmo Deus. Em João, no capítulo 5, no versículo 20, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então aqui novamente diz que o Pai, a pessoa 1, ama o Filho, pessoa 2, e lhe mostra todas as coisas que realiza. 2 pessoas em uma mesma natureza divina. Mateus 24, 36 e 39. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Aqui temos novamente uma divisão entre o Filho e o Pai, e o Espírito Santo. Então diz aqui que nem os anjos sabem, nem o Filho, e somente o Pai sabe a hora final da consumação dos séculos. Novamente a diferenciação entre o Pai e o Filho. Como se não bastasse, temos outra grande prova, que era necessário, segundo o Antigo Testamento, que 2 pessoas fossem testemunhas de um fato, para que ele fosse considerado verdadeiro, conforme a própria Bíblia, no Antigo Testamento. Então Jesus cita isso do Antigo Testamento, mostrando que são 2 pessoas que dão testemunhos da obra dele, ele mesmo e o Pai, 2 pessoas distintas. Isso mostra que considerar Jesus a mesma pessoa do que o Pai seria afirmar incorretamente que as obras de Jesus não foram verdadeiramente testemunhadas, pois só ele teria testemunhado a si mesmo. Vale lembrar que, então,
Jesus e o Espírito Santo são os nossos intercessores junto ao Pai. Isso é que muitas religiões alegam quando eles reclamam do catolicismo, né? Que diz que só Jesus é o intercessor. Mas intercessor junto a quem? Ao Pai. Então, às vezes mesmo que reclama isso, ele não percebe que ele está dividindo o Filho do Pai, né? Sendo Jesus intercessor e Deus Pai Todo-Poderoso, o que recebe a intercessão. Jesus e o Espírito Santo são nossas duas testemunhas frente ao Pai. Lembra quando o apóstolo diz que a gente é batizado e o Espírito Santo entra na gente e comunica-se ao Pai como gemidos inexpressíveis? Então aí está esse mistério. Ele está testemunhando a seu favor. E Jesus Cristo é outro testemunhando a seu favor dos fatos que você faz para o bem e para o mal, para a sua salvação ou condenação. Essas duas testemunhas também são os componentes para um julgamento. Temos então que são pessoas distintas, em unidade, onde dois exercem um papel de testemunhas em nosso favor, através de nossos bons frutos frente aos nossos pecados, devidamente arrependidos. Isso no caso da intercessão do Espírito Santo e de Jesus Cristo ao Pai Todo-Poderoso. Está igualmente escrito na vossa lei, que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu, o testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou, testemunha ao meu favor. Jesus está citando esta parte de que ele está testemunhando para ele mesmo e o Pai que está no céu está garantindo e testemunhando a favor dele, vendo ele e fazendo as obras dele frutificarem, né, como os milagres e tudo mais. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui vemos o papel de Jesus Cristo como um intercessor junto ao Pai. Um no papel de intercessor, o outro no papel de julgador, aquele que verifica o fato sendo apresentado. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Em Romanos 8, no versículo 26 e 27. Temos aqui novamente que o Espírito Santo intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Vocês entendem agora que existe essa intercessão entre o Espírito Santo, frente a Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, frente a Deus Pai Todo-Poderoso, e são três pessoas distintas. Vamos ver um resumo bem claro daquilo que a gente acaba de verificar. Número 1. O Pai enviou e o Filho foi enviado, não o contrário. O Pai fala com o Filho e o Filho fala com o Pai. Deus Pai glorifica o nome do Filho após a sua morte. O Pai testemunha o Filho. O Filho obedeceu ao Pai e não ao contrário. O Filho efetivamente morreu e o Pai, vivo, o ressuscitou. O Filho não sabe o que o Pai sabe. O Filho e o Espírito intercedem junto ao Pai. Temos aí os textos que provam essas afirmações que você pode consultar um a um. E como entender algo aparentemente tão complexo como dois ou três podem ser um só? Deus também deixou isso explicado através do casamento. Marcos, no capítulo 10, no versículo 6 ao 9. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Em Mateus, no capítulo 19, versículo 4 ao 6, ele respondeu: Vocês não leram que, no princípio, o Criador fez o homem e a mulher? E disse: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 15, está escrito: Não foi o Senhor que os fez um só, um corpo, e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só?
porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Em Efésios capítulo 4, versículo 25, vamos ver que existe a unidade também sobre os membros da igreja. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Essas prefigurações também mostram que, mesmo sendo separados, somos um. Esse conceito de um, tendo uma multiplicidade dentro, já é prefigurado e explicado por Deus através das Escrituras, para que nós compreendamos que 3 pessoas podem ser um em união. Sobre Deus Pai e Jesus, seu Filho, nosso Senhor, finalizamos com o texto: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, versículo 3. E o Espírito Santo, ele tem uma pessoalidade porque ele é considerado a terceira pessoa. Vamos entender todas as formas que a Bíblia explica que demonstram que o Espírito Santo tem uma individualidade. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 2, lê-se: O Espírito Santo fala, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separam-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Em seguida, o Espírito Santo discerne. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E aí o texto complementa. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Entendemos também que o Espírito Santo decide livremente. Em 1 Coríntios 12, 11, lemos: Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ele decide individualmente como ele quer. Ele tem essa pessoalidade de decidir livremente. O Espírito Santo também intercede e está em união com a vontade de Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 27, está escrito: E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Outro texto mostra que o Espírito Santo ele tem um amor pessoal. Em Romanos 15, versículo 30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Pelo amor do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 13, verificamos que o Espírito Santo também ensina, lê-se, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais para os que são espirituais. O Espírito Santo também reage. Em Efésios, capítulo 4, versículo 30, está escrito: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então ele reage, se entristece, tem sentimentos pessoais. Observamos também que o Espírito Santo ajuda e intercede. Da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos, capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo também tem poder que emana da sua pessoalidade. Em Romanos, capítulo 15, versículo 13, constatamos que Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Não é pelo poder que é o Espírito Santo, né? Então, é um poder que emana da pessoalidade do Espírito Santo. Concluindo sobre o Espírito Santo, ele é revelado biblicamente como um advogado, um consolador, vivo, intercessor, poderoso, professor que ensina, guia com sua pessoalidade exclusivamente clara. Sendo assim, há
sim, evidências fortes e claras para fundamentar a crença nesse divino mistério, que o Espírito Santo possui individualidade, pessoalidade e que pertence a Deus e foi revelado na Bíblia já no início. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2. Concluímos então essa explicação sobre a Trindade. Na Bíblia, o batismo é ensinado em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Foi prefigurado como 3 homens visitando Abraão e sempre foi citado em uma pluralidade, quando Deus se coloca em plural. Vemos também que o Espírito Santo tem uma pessoalidade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo apenas um Deus, nesse divino mistério que não compreendemos em sua totalidade, é, com certeza, fundamentado através das Escrituras e através da tradição da Igreja e também da revelação que ocorreu há muitos anos atrás. Então, isso baseia novamente a necessidade de voltarmos a ser um só, como igreja, assim como Deus é 3 pessoas em uma unidade, a igreja também são muitas pessoas em uma unidade. Temos que ter apenas uma doutrina, um só Deus, revelado em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito obrigado por sua atenção até esse momento. Até mais!